A margem equatorial tem sido um dos assuntos mais controversos quando se fala em transição energética no Brasil. A região, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, entrou de vez no radar político e econômico por causa do seu alto potencial petrolífero, com estimativas da Petrobras de até 30 bilhões de barris. Mas desperta a atenção de ambientalistas por ser uma área de alta sensibilidade, que abriga recifes, manguezais e comunidades tradicionais. No mês passado, o tema ganhou ainda mais força com o leilão de novos blocos na bacia da Foz do Amazonas, que atraiu empresas como ExxonMobil, Chevron e Petrobras. E mesmo com os impasses no licenciamento ambiental, o governo tem dado sinais de que quer seguir em frente. Em Brasília, foi criada uma frente parlamentar no Senado em defesa da exploração e o próprio presidente Lula tem defendido publicamente o aproveitamento do potencial da região. Para entender o que está em jogo, eu conversei com Ticiana Alves, do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, e também com Lucas Quer Oliveira, professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e especialista em geopolítica energética. A gente falou sobre os caminhos possíveis para o futuro da região, o papel da Petrobras, o modelo de partilha e os impactos econômicos, ambientais e estratégicos dessa nova fronteira de exploração. Esse é o Jaule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Ticiana, seja muito bem-vinda ao Jaule, essa participação aqui do de mais um episódio do nosso podcast que trata um pouco sobre transição energética. Hoje eu queria falar um pouco sobre margem equatorial. A gente sabe que esse é um assunto que, de vez em sempre, aparece, né, no noticiário, principalmente no noticiário político, mas também no noticiário mais especializado. A gente está debatendo questão de meio ambiente e como que isso vai se desdobrar ali na exploração de petróleo na margem equatorial. A gente sabe, né, eu andei dando uma lida e aí a gente viu que o INEP defende que a margem equatorial seja reconhecida como uma área estratégica pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. Explica um pouco pra gente o porquê que isso seria tão importante e quais seriam, de fato, as mudanças práticas, né, que essa decisão traria para a exploração de petróleo na região. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre margem equatorial, né? Que, como a gente propõe no estudo, né, é um tema estratégico. E por isso mesmo a gente acha que deveria ser feita sobre o debate da margem equatorial uma abordagem mais estratégica. Isso em tese, né? Agora falando do ponto de vista prático. Denotar a região como área estratégica significa que ela passaria a ser regida sob o regime de partilha de produção, que é diferente do regime de concessão. Quando foi descoberto o pré-sal lá atrás, em 2006, por ali, 2007, o que o governo fez? Né, a Petrobras tinha descoberto um elevado potencial exploratório, né, numa região do país, que é ali o polígono do pré-sal, e estava para acontecer, inclusive, uma rodada de leilão sob o regime de concessão, né? A ANP retirou aquela área de leilão para pensar o que ia fazer com aquilo e foi estudar os exemplos, né, as experiências no mundo sobre como que faz para que o Estado tenha um maior controle sobre a sua riqueza, né, presente no seu território. E assim eles chegaram à formulação ali, foi um longo processo, obviamente, no legislativo, no executivo, né, na lei do pré-sal, conhecida como lei do pré-sal, que é a lei da partilha. No ano de 2010 foi aprovada. Na lei da partilha diz que será regida sob o regime de partilha a área do polígono do pré-sal e outras áreas estratégicas. Por quê? Eles se deram conta na época, que acertadamente, que assim como estava sendo descoberto o pré-sal naquele momento, poderia vir a ser descoberta outras áreas com elevado potencial exploratório e que essas áreas, portanto, também deveriam ser consideradas estratégicas, ser regidas por um regime onde o Estado tem maior controle, a arrecadação, inclusive, é maior por parte dos entes federativos, né, além do Fundo Social, que depois foi criado e tudo mais. Então, assim, já prevendo que isso poderia acontecer. Bom,
A região da margem equatorial, por analogia, a gente sabe que tem um elevado potencial exploratório, embora ainda não tenha havido grandes perfurações, né? Teve apenas em um bloco na Bacia Potiguar, por enquanto, mas assim, há uma convicção de que tem um elevado potencial exploratório. No plano de negócios até 2029, a Petrobras prevê investir 3 bilhões de dólares, pouco mais de 17 bilhões de reais, para explorar novas áreas de petróleo na margem equatorial. A ideia é abrir 15 poços na região, que vai do litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte, onde já foram feitas 2 descobertas na Bacia Potiguar. Para além do elevado potencial exploratório, tem outras questões que deveriam, nesse momento de crise climática, ser levado em consideração, né? Que é, primeiro, as características da região ali, né? Ali é a Amazônia e Nordeste brasileiro, uma parte da Amazônia e do Nordeste brasileiro, principalmente da Amazônia, né? As características dos mares que costeiam ali. Enfim, uma série de questões que a gente considera que o Estado precisa ter um maior controle sobre essas atividades ali, tanto para garantir salvaguardas, né, caso sejam feitas atividades exploratórias e depois de produção, quanto para ter também maior controle sobre as riquezas oriundas dessas atividades exploratórias, né? Então, que elas fiquem para os municípios, para os estados, para a União, e também que elas possam ser revertidas, né, em ações ambientais, de preservação ambiental, de salvaguarda para as comunidades que moram no seu entorno, principalmente para o desenvolvimento regional, né, que é sobretudo a região norte do país, mas as duas regiões, né, têm IDHs mais baixos em relação à média nacional e precisam de desenvolvimento, inclusive para combater o maior problema, principalmente da Amazônia e, no caso, das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, que é o desmatamento ilegal, os crimes que acontecem naquela região por falta de desenvolvimento econômico, por falta de ocupação territorial, muitas vezes, e por ausência do Estado. Então, a gente acha que precisa ter uma maior presença do Estado, né? Então, a denotação da área estratégica ela vai muito além, digamos, de um discurso, né, de ser estratégico e tal, que isso a gente ouve o tempo inteiro. Não, ela é uma coisa muito concreta, que faz com que o Estado brasileiro tenha um controle muito maior sobre as riquezas nos nossos mares, né? Então, é por aí que a gente chega a essa recomendação, muito embora a gente saiba que o regime de partilha foi aprovado em 2010, mas houve mudanças nele que já flexibilizaram um pouco tanto a atuação da Petrobras, né, que é a empresa brasileira, que é a empresa com maior expertise em exploração em águas ultraprofundas. Então, tanto na atuação da Petrobras, né, nessas áreas, quanto também agora propondo que haja exceções para que possa ser também explorada as áreas estratégicas e do polígono pré-sal sob regime de concessão, que a gente está lutando também e acredita que é um retrocesso. Isso você está falando do projeto de lei que está no Senado, né? Com essa discussão de flexibilização do polígono pré-sal e voltar ali a possibilidade de concessões para essas áreas. Exatamente. Que, inclusive, está em pauta na Comissão de Infraestrutura do Senado e que a gente espera que não vá para frente, mas é difícil, às vezes, a coisa no Congresso. A discussão ali é outra. Mas, então, isso envolveria, por exemplo, já retirar os blocos da margem equatorial, que devem entrar no próximo ciclo da oferta permanente, né, no regime de concessão, já agora em junho. Então, a ideia é mais ou menos essa. Isso, incluiria a retirada dos 65 blocos, né, da margem equatorial do quinto ciclo de oferta permanente. A mesma coisa que aconteceu na época do pré-sal, né? Já tinha previsto um leilão, foi retirada as áreas, simplesmente porque o governo considerou que deveria ser tratado de forma diferente. E a denotação de área estratégica ela é muito simples, ela precisa ser feita pelo Conselho Nacional de Política Energética, né, o CNPE. Então, não é algo que precisa passar pelo Congresso, que é, assim, aquela coisa praticamente impossível. É uma reunião que vai definir isso, né? É óbvio que a gente precisa de uma ampla mobilização da sociedade, principalmente dos atores políticos, para que isso chegue ao CNPE, porque hoje é uma não discussão, né, Larissa? Infelizmente, o debate sobre a margem equatorial virou um debate maniqueísta, um debate de uma falsa dicotomia entre IBAMA e Petrobras, como se o maior
órgão de licenciamento ambiental do país e a maior empresa do país não convergissem, né, nos seus esforços, enfim, no interesse, né, para o interesse nacional. O IBAMA liberou uma nova etapa do pedido de licença da Petrobras para pesquisar petróleo na margem equatorial no litoral do Amapá. Agora, a Petrobras está autorizada a partir para a segunda fase, a realização de vistorias e simulações de resgates a animais que testarão na prática a capacidade de resposta em caso de acidentes com derramamento de óleo. Depois, a empresa terá de apresentar o plano de emergência individual. Só então o IBAMA define se autoriza a pesquisa de petróleo no local. Ainda não há uma data prevista para a decisão. Então, a gente acha que essa dicotomia ela é muito prejudicial para o país e ela acaba escondendo o debate estratégico que deveria ser feito em torno dessa riqueza potencial presente nas profundezas dos mares do Brasil. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Mas além da questão do regime, né, da exploração, então você permitia ali que fique apenas no regime de partilha, porque eu imagino que o entendimento do INEP é de que o regime de partilha seja mais benéfico para o Estado brasileiro. E além da questão do regime de exploração, entender a exploração de petróleo, né, e a área como estratégica também teriam outros reflexos práticos. Não, do ponto de vista da lei da partilha, o efeito é que passa a ser regime sob regime de partilha e é considerada área estratégica com elevado potencial exploratório. Então, é isso que diz na lei. Mas eu acho que sim, assim, do ponto de vista concreto, talvez não. Mas eu acho que é um debate que é feito no país, sim, sabe? Poderia abrir um debate no país, aí do ponto de vista mais geral, assim, que envolvesse os governadores dos estados da Amazônia Legal, os governadores do estado do Nordeste, tem 2 consórcios, né, o do Nordeste e da Amazônia Legal, que envolvessem as empresas que vão atuar por lá e que envolvesse o próprio setor da indústria nacional, que pensasse como que a gente faz para que, de fato, essa área, se é estratégica e se essa riqueza que é estratégica, possa servir, então, para fazer o adensamento produtivo das cadeias em torno, né, da produção de óleo e gás, enfim, para que esses efeitos de transbordamento aconteçam, não só no Brasil, mas no Brasil, né, com engenharia brasileira, com inteligência brasileira, mas também e principalmente utilizando uma mão de obra qualificada nos estados que perpassam, então, né, as 5 bacias. Porque é isso, às vezes, na ausência de um projeto nacional mais claro de desenvolvimento, né, a gente deixa que as coisas vão acontecendo, assim, meio que de qualquer jeito, né? E eu acho que é uma oportunidade, sim, para a gente debater um projeto nacional de desenvolvimento em torno do setor energético, que inclui também, né, Larissa? E você sempre fala aqui do tema da transição energética. Eu acho que tem que incluir a transição energética, tem que incluir a destinação de parte dessas riquezas para investimento em P&D, para fazer com que o Brasil se posicione melhor na transição energética, para fazer com que o Brasil consiga internalizar o desenvolvimento, né? Porque a transição energética também e talvez seja principalmente, uma corrida industrial e tecnológica. E o Brasil, que tem amplo potencial nas energias renováveis, precisa se posicionar nisso, que senão a gente vai virar eternamente, vai continuar sendo e cada vez mais ser exportador de commodities, dessa vez, né, em forma de vento, sol e água, que é um pouco o que debocharam da Dilma na época, mas é sobre isso, né, exportar hidrogênio, exportar amônia, verde, né, é um pouco sobre isso. Então a gente tem que pensar o que fazer com esse potencial, né, e como fazer. Para fazer precisa de 3 coisas, como diz o outro, né, dinheiro, dinheiro e dinheiro. A transição energética ela é muito cara. Então a gente acha que essa riqueza não vai sair do nada, ela tem que sair
do setor energético. E ela pode sair, sim, das riquezas oriundas do petróleo, que é, inclusive, uma tendência nos países como Noruega, por exemplo, né, que são grandes produtores de petróleo e que têm uma responsabilidade e um controle maior sobre o petróleo produzido naquele país. Então, assim, é um debate muito integrado. Eu acho que denotar como área estratégica, embora não tenha implicações práticas no primeiro momento, para além do regime exploratório, pode abrir, sim, um debate mais amplo sobre o futuro da energia no Brasil, né? Que é um pouco sair, de novo, né? Sair da falsa dicotomia, porque achar que a gente vai parar de produzir petróleo amanhã, sinceramente, né? Nem condiz com a nossa realidade, o mundo não vai deixar e a gente não tem nem por que deixar, né? Até porque o petróleo que a gente produz aqui é mais limpo e tudo mais, é menos emissor e tudo mais. Então, o que a gente tem que pensar é como que a gente vai fazer para que, de forma faseada, essas riquezas sejam destinadas para a gente dar um salto de qualidade, né, na nossa posição, numa nova divisão internacional do trabalho que vai ter a questão energética como uma questão central, como sempre foi, inclusive, né? Essa discussão sobre os recursos, né, que viriam ali de uma futura possível exploração de petróleo na margem equatorial, tem sido também levantada, né, mesmo na área política, tem sido debatido isso, até mesmo como uma forma de tentar viabilizar politicamente a justificativa da exploração, sabe? De você pegar, não, vamos carimbar esses recursos para alguma coisa, né? Aí tem propostas, no próprio Congresso tem propostas de carimbar parte dos recursos para ações ambientais, né? Outros já preferem que, né, as propostas sejam mais voltadas para questões sociais dos estados, né, que são impactados ali pela atividade. Então, isso é uma coisa muito importante que tem sido levado em consideração nessa discussão. Para vocês, o que seria o caminho ideal quando se fala especificamente dos recursos advindos da exploração? Acho que é tudo isso, né? A própria lei da partilha, ela já traz isso, né, nos seus objetivos ali. Mesmo sendo uma lei de 2010, ela já traz a questão das mudanças climáticas, dos investimentos. Eu acho que a gente tem que ir além, tem que pensar em adaptação climática, tem que pensar em eficiência energética, né, que é produzir mais usando menos energia. Mas, com certeza, a gente até coloca isso no estudo, uma preocupação especial, digamos assim, com a questão do desenvolvimento regional, porque não é justo com a Amazônia, né, a gente extrair petróleo lá no fundo do mar que costeia ali e servir para exportar óleo cru, né? Assim, aquilo ser um corredor de escoamento de riqueza para fora. Não fica nada como já houve em outros projetos. Então, com certeza, eu acho que o desenvolvimento regional é uma questão muito importante, né? Além dele, como eu já falei, né, pensar como que uma parte dessa renda pode ser destinada para o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas, para o investimento em P&D, porque sem isso a gente não vai sair dessa condição de exportador de commodity, né? Não adianta também trocar o petróleo cru por vento, sabe? No futuro. Então, essa riqueza também não vai durar para sempre, né? A gente está vendo isso com o pré-sal agora, né? Vai iniciar a queda na produção na curva de produção do pré-sal a partir de 2030. Então, mesmo que haja um grande potencial, um elevado potencial exploratório, mesmo que se confirme e vire produção de petróleo no futuro, essa produção, né, é um recurso finito. E, então, a gente tem que pensar nas gerações futuras. Esse também foi o espírito lá que pensou a lei do pré-sal lá atrás, né? Pensar em gerações futuras, né? Aí já tratando aqui do Fundo Social do pré-sal. O Fundo Social, inicialmente, era educação e saúde, né? Isso. Não, mas tem outras coisas também. Tem mitigação... eu não lembro agora no detalhe, mas ali no Fundo Social, sim. Fala de mitigação, fala de desenvolvimento, fala de uma série de outras coisas também.
Com essa medida provisória, o governo federal ele visa aí, destinar todos os recursos do Fundo Social diretamente às ações já autorizadas, como, por exemplo, na educação e também na saúde pública. E ele também prevê a ampliação da cobertura para poder incluir a infraestrutura social, como, por exemplo, na construção de escolas e também de postos de saúde. E, por fim, na habitação de interesse social, na construção de casas populares. Essa MP ela também adicionou a lista de ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e o enfrentamento de suas consequências sociais. Mas a gente sabe que essa é outra luta, né? Porque o Fundo Social, ele agora que está o processo de regulamentação dele, 15 anos depois, e ele também, na verdade, já foi bem usado, bem mal usado, por sinal, para pagar dívida pública. E, enfim, é uma outra luta a ser travada. Lá atrás, quando foi feito da forma que foi feito, eu lembro que houve uma ampla participação da sociedade, sobretudo do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores, para garantir esse carimbo, particularmente para a educação. Eu acho que se não houver um processo semelhante agora, corre o risco, de fato, do Fundo Social virar, em vez de uma poupança para o futuro, virar um caixa para o presente, que é o que aconteceu um pouco aí no passado, pior, um caixa para o presente para pagamento de dívida, para rolagem de dívida, enfim. Assim, aí realmente, aí não faz sentido debater o Fundo Social se for para isso. Acho que faz sentido debater para pensar mesmo nas gerações futuras. E não só ele foi usado para pagamento de dívida, como ele é sempre, pelo menos aqui em Brasília, eu vejo que ele é sempre colocado como uma possibilidade de financiamento de 1 milhão de coisas. Então, já foi alvo de possibilidade de financiamento, de construção de gasoduto de transporte. Aí já foi de outros programas sociais, do governo. O próprio ministro Alexandre Silveira, no ano passado, estava querendo usar o Fundo Social para poder bancar o novo Vale Gás, o novo programa de combate à pobreza energética e de transferência de botijão de gás de cozinha, de LP, para famílias carentes. Então, assim, a gente vê que o Fundo Social tem sido usado muito como uma carta na manga, assim, sabe? É porque o sentido dos fundos desse tipo são para o futuro, Por isso que a educação e a saúde, ele está sendo usado para o presente. Sou contra usar para rolar dívida, sou contra usar para Vale Gás, não sei, talvez uma parte, porque também não faz sentido tu guardar uma riqueza no futuro, aquela coisa, tu guardar a janta, mas tu ficar sem o almoço. Mas assim, com certeza não dá para usar tudo que nem está sendo usado, não dá para usar a maioria, sabe? Acho que tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido, e a falta de regulamentação faz isso, cabe tudo, mas enfim, o sentido de um fundo social é pensar, fazer uma poupança para as gerações futuras e pensar no desenvolvimento de longo prazo para que o país não incorra na doença holandesa. Você já ouviu falar na doença holandesa? É quando você tem uma valorização muito grande da sua moeda em decorrência de exportação de commodities. Você exporta muito, entra muito dólar, e aí a sua moeda, o dólar, acaba se desvalorizando diante da sua moeda. Se a gente fica usando o recurso no presente, tu está reafirmando que, na verdade, não faz sentido nem mesmo existir o fundo. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque, enfim, ele perde um pouco a sua razão de ser. Tem também a experiência dos fundos subregionais, em alguns, acho que são 4, Maricá, Espírito Santo, Ilha Grande, tem mais um que eu estou esquecendo agora. São experiências bem exitosas, principalmente a de Maricá, que é a mais antiga. Então, assim, acredito que o país devia pautar essa discussão de forma mais séria, fugindo dessa dicotomia, abrindo mão dela e pensando de verdade o que fazer, e envolvendo estados e municípios. Eu acho que é muito importante envolver estados e municípios, porque senão fica um debate assim, também os governadores olham, meu Deus, a gente vai deixar de arrecadar tudo isso, ou a gente vai arrecadar quantos bilhões a gente pode arrecadar em royalties e tudo mais. Sim, mas para quê, sabe, também, Então, acho que a gente tem boas experiências no Brasil, tem boas experiências fora do Brasil também, e elas precisam nos inspirar, e precisam nos trazer algumas lições.
Então, agora é isso. Tudo isso é possível desde que haja um regime onde há maior controle estatal, né? Além de ter maior controle estatal, o INEP fez estudos em 2020, um estudo em 2022 mostrando que a arrecadação é maior. Então, por que a gente vai abrir mão de uma arrecadação maior, de baixo risco exploratório, né? Para quê? Para quem? Sabe? Para as empresas estrangeiras, faz sentido, sabe? Sendo a Petrobras que investiu, na época do pré-sal, a Petrobras investiu uma quantidade de bilhões de dólares que nenhuma outra empresa tinha chegado perto ainda, que possibilitou as descobertas, e foram anos e anos, né? Então, pô, se essa empresa investiu bilhões, né? Uma empresa estatal que investiu bilhões, muito mais, talvez não houvesse essa tecnologia se lá atrás não tivessem sido feitos esses investimentos, apostados nesses investimentos, que são investimentos de alto risco, né? Pô, é justo que agora a gente entregar para concessão de empresas estrangeiras que só querem, né? São empresas, enfim, tem seu, né? Tem sua característica de querer, sim, lucrar ao máximo e exportar essa grana para suas matrizes, essas riquezas para suas matrizes, querer exportar óleo cru porque é mais rentável, né? Enfim. E eu imagino que seja nessa toada aí desse pensamento que o INEP entenda que a Petrobras deveria ser a única exploradora da região da margem equatorial, né? Sim, além de tudo, a Petrobras é uma empresa nacional, então tem mais compromisso com o território brasileiro do que as outras empresas, obviamente. E a Petrobras tem uma expertise maior também. Isso é concreto. A Petrobras já demonstrou que sabe retirar petróleo, produzir petróleo em águas ultraprofundas sem provocar acidentes. Diz que vai trazer desenvolvimento econômico para a região, como aconteceu na Guiana. O PIB da Guiana disparou assim que eles descobriram estas reservas de petróleo. E também, claro, a Petrobras já tem muita expertise em explorar águas profundas, poderia, claro, conter quaisquer problemas que acontecessem na região, porque já fez a perfuração destes 700 poços e não teve problema até hoje, porque teria explorando águas profundas, que é a especialidade da Petrobras. Nessa etapa exploratória, tem um total de 0 acidentes da Petrobras registrados. Então, pô, isso deveria contar, sabe? E outra, a Petrobras conhece profundamente esses mares. As pessoas tratam o debate como se nunca houvesse tido exploração nos mares da Amazônia, vamos chamar assim, né? Bom, não só tem, né, Larissa? Já foram perfurados 815 poços na margem equatorial, 95 deles só na bacia da Foz do Amazonas, então não é novidade para ninguém, sabe? E é isso, tem produção de petróleo e gás com prêmios de sustentabilidade no meio da floresta amazônica, que é o caso, por exemplo, de Urucu, né, no estado do Amazonas. Então, assim, sabe, assim, se a gente conseguir fugir dessas fake news, de um certo até negacionismo, né, por as avessas, né, tanto do negacionismo climático quanto desse negacionismo da própria realidade, e que às vezes se tornou até um pensamento único, eu acho que a gente consegue trazer frutos melhores para o nosso país, que é isso. Esse é o nosso compromisso aqui do INEP, né? Outra questão, a gente tem segurança energética, né, do ponto de vista da exploração e produção, mas a gente não é autossuficiente no abastecimento nacional, no refino, né, na produção de derivados. E aí, inclusive, o pior problema hoje do abastecimento é a região norte do país, que só tem uma única refinaria, que foi privatizada, e que não está refinando há mais de um ano, que é a REMAN. Aliás, a antiga REMAN, sabe? Então, é isso, a gente vai ficar exportando óleo cru, ou a gente vai pensar em como ampliar a produção de derivados na região norte, que paga os preços mais caros de combustível do país, né, e que tem os piores IDHs do país. Então, essa discussão que o INEP quer fazer com a sociedade, essa discussão que a gente está tentando pautar no governo, no Congresso, e com os atores da sociedade no geral, porque é uma riqueza muito importante, né? A gente precisa, de fato, ir em busca de novas fronteiras exploratórias. Apesar da vontade dos outros, o petróleo não vai acabar, a demanda por petróleo não vai acabar no médio prazo, no mundo, né? E a gente precisa combater a pobreza energética, né? Não adianta a gente ser o país mais limpo do mundo se o povo não tiver acesso a gás, se o povo não puder cozinhar, tiver que usar lenha, né? Então, esse é o debate que a gente está trazendo.
Pouca coisa, né? Muito simples. Tranquilinho. Ai, obrigada, viu, Tiziana, pela participação, pelo papo. Fica aí o convite para voltar. Obrigada a você. Fica aí o convite para voltar sempre que puder para discutir um pouco mais sobre transição energética e outros assuntos, talvez até margem equatorial, quando a gente tiver mais novidades. Obrigada. Nos encontramos, a gente está participando de várias audiências públicas no Congresso sobre esses temas também. Qualquer coisa, inclusive, está pautado na Comissão de Infraestrutura do Senado uma audiência pública sobre esse debate da flexibilização da partilha. Podemos nos ver por lá também. Para ampliar ainda mais essa discussão sobre margem equatorial e o futuro da exploração de óleo e gás no Brasil, convidamos agora o professor Lucas Quer Oliveira, da UNILA. Lucas é pesquisador em geopolítica da energia e políticas públicas para o setor de petróleo e gás e ajuda a entender o que está em jogo, tanto para o Brasil quanto para o cenário internacional. Lucas, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast para tratar de transição energética. Queria começar com uma pergunta para falar sobre margem equatorial. A gente sabe que isso tem sido o centro do debate nos jornais, na opinião pública, até mesmo, né, no meio político. Mas tentando um olhar talvez um pouco mais amplo das discussões sobre margem equatorial, a gente dá para tentar entender como que essa discussão se insere nesse tabuleiro geopolítico global de energia, né? O que exatamente está em disputa ali, tanto para o Brasil quanto para outros players ali do mundo, nessa discussão dentro da exploração de petróleo da margem equatorial? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite por estar participando. Eu desconfio seriamente, não tenho evidências muito claras, mas desconfio seriamente que há interesses estrangeiros, sim, contra que a gente aumente a exploração de petróleo em geral no Brasil, incluindo a margem equatorial. Destacando alguns pontos, inclusive, que geologicamente falando, a parte da margem equatorial que está gerando polêmica hoje, que é o norte do Amapá, porque a gente explora petróleo na margem equatorial toda, que vai do Rio Grande do Norte. Quando a gente classifica a exploração de petróleo no Brasil, a gente dividiu em duas grandes regiões, a margem do Atlântico e a margem equatorial. A margem equatorial, nesse sentido, ela vai do Rio Grande do Norte até o Amapá. A gente nunca tinha explorado o petróleo no Amapá, nesse sentido, essa seria a primeira vez que a gente estaria explorando petróleo no Amapá. Mas ao longo dos últimos 30, 40 anos, a gente explora petróleo, já perfuramos centenas de poços. A Petrobras, inclusive entre os anos 80 e 90, perfurou em torno de 700, 800 poços de petróleo já em toda a margem equatorial. Muitos deles não acharam petróleo suficiente, ou acharam pouco petróleo, ou a produção de petróleo começou a ficar significativa só quando a gente foi perfurando mais fundo ou mais em águas mais profundas na última década. Na última década que a gente teve um aumento mesmo da exploração de petróleo nessa região. E aí é interessante notar nesse sentido que há indícios de que essa região do extremo norte do Amapá pode ter mais de 10 bilhões de barris. Há indícios de que ela pode ter mais de 10 bilhões de barris, ou seja, muito mais do que a gente já encontrou em qualquer parte da margem equatorial, o que impulsionaria todo um novo ciclo de exploração petrolífera, que tem seu lado positivo e seu lado negativo. Ainda não entrei na parte dos impactos. Estou só pensando ainda, do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, que isso vai gerar um ciclo de expansão da nossa capacidade de explorar petróleo pelos próximos 20, 30 anos. E tem um debate que está sendo feito muito forte, que é essa questão de que a gente não está explorando as nossas jazidas aqui, mas tem países muito próximos, muito próximos a nós, que estão nessa atividade exploratória, e inclusive existe uma... Eu não sei, eu não digo possibilidade, mas assim, existe um temor até de que seja a mesma jazida. Então,
o Brasil estaria deixando de explorar, né? Existe porque geologicamente é muito parecida a formação que vai do norte do Amapá até as Guianas. Tá? Nesse sentido, em termos geológicos, parece ser mais parecida e está mais ligada a essa formação geológica que vai até a Guiana Francesa e as Suriname e Guiana. Por causa da época em que a África se separou da América do Sul, entre 200 e 100 milhões de anos atrás, né, tem essa formação geológica em duas etapas. Primeiro aquela formação mais ao norte, depois uma formação mais, digamos assim, ao sul, que vai até assim, do Ceará ao Rio Grande do Norte. Tá? Então aquela formação, né, seria mais antiga em alguma medida, e se formou num período que tudo indica formou mais petróleo. Né? Tanto que nós estamos assistindo aí um ciclo de aumento da exploração de petróleo logo ali na fronteira. A Guiana Francesa já está, né, loteando tudo, né? A França já está loteando tudo ali para explorar petróleo, né, do lado de lá da fronteira marítima. O Suriname já está explorando petróleo também, e a maior reserva encontrada até agora naquela região é a da Guiana. Em 2015, há pouco tempo atrás, a Guiana descobriu uma reserva cavalar de petróleo na margem equatorial. O Suriname, mesma coisa, ao longo do tempo, vem descobrindo, encontrando estas reservas de petróleo. A antiga Guiana inglesa, a Guiana, né? O que reacendeu, inclusive, o problema das disputas de fronteira com a Venezuela. Né? Um dos motivos que reacendeu as disputas fronteiriças com a Venezuela é porque parte dessa exploração de petróleo poderia estar, digamos, do lado venezuelano se as fronteiras fossem delimitadas, né? Inclusive as fronteiras marítimas, que é as que estão fazendo diferença nesse momento, né? Então, sim, se você tem uma jazida, digamos assim, que é a mesma formação como um todo, né, a gente deixar de explorar pode significar que uma parte desse petróleo lentamente vai estar sendo puxado pelo lado de lá, né, dessa formação, pelo lado francês, pelo lado das Guianas, etc. Né? Por isso, inclusive, é curioso, né, aparecem ONGs francesas e inglesas dizendo que vai ser um desastre se a gente explorar o petróleo aqui. Né? ONGs ambientalistas europeias fazendo campanha contra a exploração do petróleo no norte do Amapá, por exemplo. Né? Que é um problema, inclusive, porque toda aquela região a gente acabou chamando de uma bacia só. Eram para ser duas bacias, a bacia do Amapá e a bacia do Foz do Amazonas. Quando fizeram a classificação, chamaram tudo de Foz do Amazonas. Né? Então, grande parte daquilo está muito longe da Foz do Amazonas. Tá? Realmente seria uma outra formação do norte do Amapá. Hoje a gente tem até um outro debate, mas eu acho que dá para fazer um outro programa só sobre isso, né, de aplicação dos recursos advindos, né, da exploração do petróleo, dos royalties, da participação especial, mas é isso, na construção do pré-sal, a gente, né, o governo criou o Fundo Social, né, para poder debater ali pelo menos algum investimento de longo prazo, né, em educação e saúde, e se a gente tem espaço para fazer esse debate de novo agora, já que trouxe a questão da margem equatorial, para fazer um outro fundo, ou, né, que pudesse talvez ser um pouco mais voltado para a questão ambiental, ou que tivesse, não sei, uma outra destinação. Você acha que isso é possível? Não, eu acho que não só é possível, eu acho que é necessário. Tá? Eu acho que é necessário a gente repensar isso, tá? Principalmente para as novas frentes de expansão da exploração petrolífera. Tá? Acredito que a gente precisa ter a previsão legal de que todos os estados onde tem exploração petrolífera tem que ter seu próprio fundo soberano estadual, inclusive, tá? E que parte desses investimentos sejam destinados, inclusive, às comunidades tradicionais e às populações mais pobres que são afetadas pela exploração petrolífera. Efeitos para a fauna, para os animais da região, efeitos para a própria Amazônia Legal e, claro, efeitos para os povos que habitam esta região. Por quê? Para além da plataforma de exploração, você precisa de avião, você precisa de
caminhão, você precisa construir estrada, você precisa de trabalhador próximo da plataforma, você precisa de uma estrutura próxima dessa produção de petróleo para suprir justamente o crescimento econômico da região. Então nós teríamos impactos para os povos, para o meio ambiente e também para esta fauna que habita na região. Pelos vários tipos de exploração petrolífera, inclusive, às vezes só o embarque e desembarque de petróleo na região gera royalties, inclusive por causa disso, porque há um impacto ambiental mínimo, né, que seja, mas há. Né, simplesmente o embarque e desembarque de petróleo já gera royalties para o município, para o estado onde isso acontece por causa disso. Né. Agora, a gente tem uma discrepância muito grande hoje. Né? A gente tem uma discrepância muito grande hoje. Nós temos municípios, por exemplo, no Rio de Janeiro, que um único município recebe 4 bilhões por ano passado, por exemplo, em petróleo, de royalties do petróleo. Tá? Isso é uma distorção gigantesca, considerando que tem outros municípios que vão receber alguns milhões e outros não recebem nada, praticamente. Né? Então, quando a gente olha essa discrepância dentro dos estados, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Espírito Santo, dentro da Bahia ou do Sergipe, né, já fica claro que todo município também deveria ter um fundo soberano, tá? E que deveria haver alguma previsibilidade legal de que parte desses recursos tem que ser reinvestidos em saúde, educação, saneamento básico, por exemplo, infraestrutura, né, básica de energia, transportes, comunicações, saneamento básico, né? E ainda a gente prevê alguma coisa para infraestrutura de energias voltadas para a transição energética, de tecnologias, investimentos em tecnologia e infraestrutura de energias renováveis ou alternativas ao petróleo, inclusive, para que quando o petróleo acabe, essa região não dependa, não entre em crise e depressão econômica, né, e você tenha outras alternativas econômicas naquela região mesmo, desenvolvidas a partir desse período de ciclo petrolífero. Porque o ciclo petrolífero ele dura um tempo. Ele dura um tempo e cada país, quando a gente compara com outros países, cada país usou o dinheiro do petróleo de um jeito. Né? A Inglaterra deixou, por exemplo, sobrevalorizar o câmbio e se desindustrializou. Né? Completamente com o ciclo de exploração do petróleo do Mar do Norte, né? Entre os anos 70, 80, 90 até os anos 2000. Né? Outros países, como a Noruega, criaram um fundo soberano que reinvestiu muito no país, né? E se tornou referência, né, de desenvolvimento, né, num sistema, inclusive, de exploração do petróleo parecido com o nosso, no sistema de partilha, por exemplo. Né? O nosso sistema tem as duas coisas, né? Tem os dois sistemas, a gente tem o sistema de partilha e o sistema de concessão, só que a nossa legislação previu o sistema de partilha só para o pré-sal, o que é um problema. A gente deveria prever isso para toda grande reserva petrolífera que fosse identificada. Né? A gente ainda nem identificou o tamanho das reservas petrolíferas que tem no Amapá, por exemplo, porque nem começamos esse processo de prospecção do petróleo. Então, nós estamos discutindo uma fase anterior ainda. Mas é justamente por isso que eu acho que a gente tinha que estar travando esse debate sobre mudança na forma de como se distribui os royalties e como, né, a gente garante que as populações afetadas, porque elas não são afetadas só porque tem microvazamentos de petróleo, por exemplo. Né? Microvazamentos de petróleo não são o problema dominante, digamos assim. Microvazamento de petróleo já, por exemplo, que tem em torno das plataformas petrolíferas o tempo todo, gera um aumento da quantidade de peixes, por exemplo, ali, né? Porque gera um aumento da quantidade de bactérias, plânctons e fitoplâncton, zooplâncton comendo aqueles pequenas quantidades de petróleo, né? Atrai outros tipos de pequenos crustáceos e peixes, e você tem um problema, inclusive, que é a quantidade de pescadores que resolvem pescar em volta das plataformas petrolíferas por causa da quantidade de peixe que tem em torno das plataformas petrolíferas. Né? E o problema vira um problema de segurança, inclusive, para as plataformas, né? Porque você não pode permitir que um barco desses bata na plataforma petrolífera, pode ser um desastre. Né? O problema do petróleo são os grandes vazamentos nesse sentido. Mas eu só queria, comentar que quando você fala justamente, né, da gente usar os recursos para poder, talvez, até financiar propostas de
transição energética ou, né, fontes de energia alternativa, é justamente a justificativa que a Petrobras tem dado até, né, para poder fazer a exploração. Ela tem usado isso como uma certa justificativa perante o governo, mas perante um pouco até a opinião pública, né, de que a Petrobras não tem como fazer a transição energética se ela não tiver os recursos advindos da exploração de petróleo. Lucas, queria agradecer bastante a sua presença e deixar mais para frente um convite para voltar e a gente continuar debatendo isso, porque com certeza é a margem equatorial e esse debate ele não vai acabar tão cedo. Não vai. Estou à disposição. Eu só queria fechar destacando isso, assim, que acho que é uma necessidade mesmo a gente retomar o debate sobre o uso dos royalties e o uso e a criação de fundos soberanos, por exemplo, para garantir que as populações, a sociedade sinta os benefícios dessa exploração, né? Porque, no geral, né, a gente vê muitas populações, principalmente as populações historicamente excluídas, né, elas excluídas não só do ciclo de desenvolvimento, que muitas vezes isso gera, mas às vezes sendo mais excluídas e marginalizadas ainda, porque tem especulação imobiliária, tem todo um outro tipo de ciclo de crescimento econômico que se gera, né, que populações ribeirinhas, populações que vivem da pesca, etc., acabam sendo mais excluídas do que já eram. Então é muito importante que a gente tenha, né, a garantia de que parte da exploração do petróleo, parte dos lucros e dos royalties e das participações especiais e dos fundos soberanos tenham investimentos que retornem para a sociedade e que sejam visíveis na forma de saúde, educação e infraestrutura, né, e infraestrutura que fique, né, inclusive para um ciclo de desenvolvimento posterior para as próximas gerações, inclusive para quando não tiver petróleo, inclusive para acelerar a transição energética. Eu acho que era essa o espírito do que eu gostaria de resumir aqui. Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva e Carolina Ingisa. Foram usados áudios da TV Cultura, Band, Jovem Pan News, Canal Rural e CNN. Até uma próxima!